Fala galera, eu sou Giovanni Piatti. Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que talvez seja até um pouco polêmico e na verdade é uma pergunta. É possível tocar heavy metal com semiacústica? Quando eu comecei a tocar guitarra, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu costumava tocar com mais trato, só que eu sempre gostei muito do modelo da ES-335 da Gibson. E quando eu finalmente pude comprar uma guitarra um pouco melhor, eu, mesmo gostando da 335, acabei comprando uma Les Paul. Por quê? Desde que eu comecei a tocar, eu sempre via na internet comentários ali falando que semiacústica é guitarra para jazz, que é guitarra de blues. E por conta disso eu ficava meio com medo de comprar uma guitarra dessa e não conseguir tocar as músicas que eu gostava de rock, de heavy metal. Só que à medida que a gente passa a ganhar um pouco mais de experiência e entender realmente como funciona o instrumento e tudo mais, a gente vê que isso na verdade não faz sentido. Primeiro de tudo, é legal entender de onde vem essa história toda. A semiacústica, por conta de ela ter aquelas laterais ocas, ela fica um pouco mais suscetível a feedback. Só que, do jeito que as pessoas falam, parece que é uma coisa realmente incontrolável e impossível de se lidar. Só que na prática não é bem assim. O que acontece é que quando se toca em volumes absurdamente altos, com distorção e dentro de um ambiente pequeno, vai sim gerar o feedback, só que para isso você precisa estar usando um amplificador muito grande. Não existe uma regra sobre o que deveria ser usado, mas eu acredito que talvez a partir de uns 50 watts isso já aconteça, e sendo assim mais provável com 100 watts na verdade. Se a gente for pensar, não é as condições em que a maioria das pessoas tocam, principalmente essa galera que fica falando bobeira na internet, então não é realmente algo para se preocupar. E mesmo se acontecer, não é um efeito que realmente incomoda. É algo, na verdade, bastante musical e dependendo da forma que o feedback é usado, ele pode até contribuir bastante para o seu som. Caso você realmente não queira ter que lidar com ele ali durante a música, é muito fácil de corrigir esse problema. Simplesmente, se você virar um pouco a guitarra, mudar um pouco a sua posição ali em relação ao amplificador, o feedback já vai diminuir muito ou até vai simplesmente sumir mesmo. Só para citar alguns exemplos de guitarristas que usam o feedback a favor da música, teve Jimi Hendrix, como muita gente já sabe, durante toda a carreira dele ali, ele usou o feedback de uma maneira até um pouco selvagem, eu diria, mas que com um pouco de bom senso acabou combinando perfeitamente com as músicas. E hoje em dia a gente tem o Joe Bonamassa também. Não é difícil encontrar vídeos dele tocando ao vivo na internet, em que ele deixa ali uma nota soando durante, sei lá, vários segundos, talvez até um minuto, e isso acaba combinando muito bem com a música também. Aliás, o feedback não acontece só com a semiacústica. No próprio caso do Jimi Hendrix mesmo, ele usava extrato e conseguia fazer isso perfeitamente. Então a questão na verdade é simplesmente que a semiacústica tem uma facilidade um pouco maior de gerar o feedback, mas no fim das contas é possível fazer com absolutamente qualquer guitarra. Com isso tudo em mente, obviamente é totalmente possível fazer som pesado com semiacústica, e se a gente for pensar em um cenário atual de gravação de estúdio, por exemplo, isso faz ainda mais sentido, já que você pode, por exemplo, encher de ganho no amplificador, colocar vários pedais ali de distorção e tocar com a guitarra em uma sala diferente do amplificador.
ou então, no meu próprio caso, tem os VSTs também, que você consegue montar qualquer tipo de timbre, usar simulação de qualquer tipo de amplificador, e ainda assim você não vai ter nenhuma interferência do que acontece aqui no ambiente realmente. Então não importa se você está usando uma semiacústica, uma guitarra acústica ou até um violão, você vai conseguir moldar o seu timbre ali sem nenhuma interferência. Obviamente, qualquer guitarra pode ser usada para tocar qualquer estilo, desde que o guitarrista conheça o equipamento dele e saiba o que ele está fazendo. É claro que tem modelos que podem ser mais adequados para tocar um estilo X ou Y, mas isso não impede que se fuja a regra. E no geral eu acho que guitarrista é um bicho muito bitolado, então não faz mal nenhum tentar abrir um pouco a mente em relação à forma como se pensa no instrumento. Eu gravei alguns sons aqui usando uma guitarra semiacústica, é uma Kurt Storcy, inspirada na Gibson ES-335. Eu tentei fazer um som realmente um pouco mais pesado com ela, até diferente do que eu costumo fazer normalmente, mas a ideia é realmente mostrar o tipo de resultado que se pode alcançar nesse tipo de som usando esse tipo de guitarra. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto e até a próxima! Thank you.